Genzo é um Giga Chad incrível, forte, um aspirante a Rei Mistério que abandonou sua brilhante carreira de lutador para babar por animais. Um dia, ele é invocado para outro mundo por uma princesa para salvar suas vidas frágeis do exército demoníaco. Lá, ele percebe um potencial infinito para tocar em cada animal e aplicar um suplex alemão em toda garota, enquanto tenta juntar dinheiro para abrir sua estranha e pequena loja de animais. Mas antes disso, enquanto lutava contra seu maior inimigo, o ogro macadamiano Genzo e seu cãozinho Hiroyuki saltam no ar e são isekai'd. Ele então se encontra em uma sala cheia de padres e cavaleiros usando suas calças esquisitas. Todos suspeitam que ele fará algumas coisas bem suspeitas com aquela roupa de Gimp de Araki, e Genzo não ajuda em nada, permanecendo incrivelmente imóvel e apenas olhando para a humilde princesa à sua frente. A princesa o informa que o invocou como um herói para ajudá-los a lutar contra os exércitos de feras do Rei Demônio. Genzo fica muito intrigado com isso e imediatamente se aproxima da princesa de uma maneira bastante atrevida. A princesa não parece realmente se importar e quer que eles arranjem um quarto, mas Genzo faz o que sabe de melhor e a atinge com aquele riso de suplex alemão, plantando-a de cara no chão com as calças visíveis para todos na sala. Todos os cavaleiros e padres na sala ficam super irritados e Genzo percebe que talvez tenha exagerado e rapidamente cobre a princesa com sua capa. Isso não funciona pra nada, no entanto, e muito em breve, ele é forçado a pegar Hiroyuki, pular direto pela janela e correr o mais rápido possível. Ele chega a uma cidade, mas ninguém realmente quer falar com ele porque ele ainda está com uma roupa de Gimp. Então eles têm medo do que ele possa fazer. Ele tira a máscara para escapar de todos que o procuram, mas isso também não ajuda muito. Enquanto recupera o fôlego em um beco sombrio, Genzo é abordado por uma garota com orelhas de gato e um cara-lobo de verdade. Sendo o rei dos furries mais nojentos, Genzo imediatamente fica super desesperado para tocar no pelo deles. Ele pula em cima do cara-lobo e começa a cheirar seu pelo e arranhá-lo, o que inevitavelmente leva o pobre lobo a ter seu pelo cinza ficando branco em algumas partes. Assim que Genzo está prestes a pular na garota gato, uma garota com orelhas de lobo sai de uma porta aleatória e parece que ela está sendo vendida como escrava por um aspirante a pirata. As orelhas de lobo fazem a espada de Genzo crescer, e ele já está pensando em algumas bochechas de lobo suspeitas, então ele interfere e planta o cara no chão. A garota gato e o cara lobo levam o pobre pirata embora, e Genzo conversa com a garota das orelhas de lobo. Ela se apresenta como Shiguri e revela que foi ela quem realmente concordou em ser vendida se não pudesse pagar seus empréstimos, pois ela também quer ficar podre de rica. Genzo conclui que ela é uma perdedora e ele não, porque ele é o rei dos esquisitos e esquisitos conseguem simplesmente perceber às vezes. Depois disso, eles vão para a guilda dos caçadores porque Genzo está bastante confiante de que seu amor doentio por animais lhe renderá muito dinheiro. Ele fala com o cara encarregado da guilda e tagarela sem parar sobre como seu amor por todos os animais é incomparável. Assim que o mestre da guilda começa a pensar em quem diabos deixou esse esquisito e alguns caçadores fracos entrarem e dizerem que uma matilha de Cerberus está causando alguns problemas. Esta é toda a informação que Genzo precisa, pois ele já está imaginando como o pelo deles deve ser macio e já está a caminho seu caminho para lá. Na floresta, Genzo recusa uma arma e deduz que os Cerberus devem ser como cães, o que significa que ele pode simplesmente fazer amizade com o líder da matilha e todos ficarão de boa. Por fazer amizade com o líder da matilha, Genzo quis dizer imobilizá-lo agressivamente e começar a cheirar suas frutas caninas. O líder Cerbero está tão desconfortável quanto as pessoas assistindo, mas ele rapidamente é subjugado e Genzo doma a matilha. De volta à guilda, Genzo e Shiguri recebem uma boa grana por lidar com o problema dos Cerberus e Genzo decide que fará deste mundo um lugar onde todas as feras demoníacas e humanos possam viver juntos em perfeita harmonia. Uma formiga enorme e feia decide que quer ser a vela nesta relação já super estranha e apenas relaxa na mesa com eles. No entanto, Genzo não terminou de tagarelar e continua falando sobre como eles podem mostrar seu grande amor a todo ser e assim, ninguém os prejudicará. Todos ao redor deles falam sobre como sofreram grandes danos de feras demoníacas, mas Genzo não parece realmente ouvir isso. Ele diz a Shiguri que ele tem uma maneira perfeita de mostrar seu amor por todos os animais e feras demoníacas e abrir uma pet shop. Shiguri, no entanto, não tem absolutamente nenhuma ideia do que é uma pet shop. Genzo tenta explicar o que exatamente é, mas a única coisa que ela ouve é o som do dinheiro. Eles rapidamente percebem que para abrir uma pet shop, primeiro precisam de uma casa para morar e para guardar todas as zilhões de criaturas que o Genzo maluco planeja capturar. Para conseguir uma casa, eles precisam de uma tonelada de dinheiro, o que significa muitas missões. Então eles decidem que Shiguri se junte ao grupo de Genzo. Eles dão uma olhada no quadro de missões, mas a cara burra de Genzo não sabe ler, então ele não tem ideia do que paga e do que não paga. Naquele exato momento, um caçador aleatório
os aborda e diz a Genso que todos o têm chamado de aniquilador de feras demoníacas por causa do que ele fez aos Cerberus. Isso leva o cara a ser prontamente implantado em uma parede próxima porque Genso, sendo o fracote que é, odeia ser chamado por nomes tão legais e prefere ser conhecido como o Rei Gimp Fury dos animais. Eles encontram um livro com informações sobre feras demoníacas e decidem ir para a missão mais bem paga, que é uma salamandra. Quando Shigure lhe mostra como é uma salamandra, Genso instantaneamente começa a imaginar cenários sus. Justo neste momento, o herói mais forte desta guilda, Hit Haze, entra no prédio e convida Genso e Shigure para se juntarem a eles na missão de aniquilar o Salamense. Isso, é claro, acaba sendo um grande erro porque Genso se transforma em um mestre do Spinjutsu e engole o pobre Hit Haze no meio da guilda. E Shigure descobre que este é o momento perfeito para roubar a espada de Reis, que ele convenientemente deixou cair ao lado dela. Logo depois, Genso doma a salamandra em aproximadamente 5 segundos e atrás de volta à guilda para reivindicar o dinheiro. Lá, o cara da mesa comete um erro crucial e chama Genso de aniquilador de feras demoníacas, pelo qual ele é severamente punido tendo sua cabeça esmagada através do telhado. Enquanto isso, o cara-lobo e a garota-gato do início estão relaxando em sua casa, com o cara-lobo ainda muito claramente traumatizado de seu último encontro com Genso. Shigure e Genso entram na casa deles e dupla estranha praticamente se caga. No entanto, acontece que a visita surpresa é na verdade para que Shigure possa pagar a Edgar, o cara do tapa-olho, o dinheiro que ela lhe devia. Enquanto isso, uma garotinha fofa com chifres e um rabo está relaxando em um grande castelo AP, olhando algumas comidas deliciosas em um livro de receitas, avançando 5 segundos para ela na mesa de jantar e a comida não está tão deliciosa. Ela decide que já chega e que está farta de toda a carne de orc troll de nível F que lhe servem neste castelo e que quer se aventurar no mundo real para provar uma comida nível estrela Michelin. Algumas horas depois, Genso e Shigure caminham por uma floresta e conversam sobre seus próximos alvos. Soldados macacos. Shigure pergunta o que ele pensa, e ele diz que, claro, pensa que eles terão bochechas peludas agradáveis, sendo o furry esquisito que ele é. Os macacos parecem bem irritados no início, mas acontece que estes são alguns macacos no reverso porque em vez de bananas, eles estão desesperados por algumas maçãs. Embora Genso agora tenha uma tonelada de animais, ele ainda não tem uma casa para colocá-los, então é hora de missão mais uma vez. Genso e Shigure percebem que há alguns orcs roubando colheitas de uma vila próxima e decidem que, como orcs não são realmente animais, é de fato hora de bater em orcs. Enquanto isso, no Castelo Sombrio, uma mulher abençoada em um traje de empregada fanservice tagarela sobre como ela trará alguém de volta, o que será importante mais tarde. No caminho para o assentamento orc, Shigure decide que é hora do banho sem roupas, e Genso mais uma vez prova que é um furry pervertido quando a ignora completamente e pula para acariciar um unicórnio. Assim que chegam, Genso luta contra o Rei Orc e dá uma surra nele com seus movimentos épicos de luta livre. O planta no chão como de costume e os orcs o aceitam como seu novo rei. Genso deixa o rei anterior no comando da vila e volta para casa com Shigure. De volta à guilda, eles descobrem com um banqueiro que tem o suficiente para conseguir uma casa, mas ainda estão duros como pedra e não tem nem perto do suficiente para a pet shop, então voltam para casa bem desanimados em sua nova casa. A pobre Shigure percebe que devido à obsessão animal doentia e esquisita de Genso, eles logo ficarão sem espaço por causa de todas as jaulas de animais. Além disso, ele também está desperdiçando toda a comida deles com as feras. A pobre Shigure não aguenta mais isso e sai para encontrar um emprego bem remunerado. Enquanto trabalha no telhado, Genso encontra o amor de sua vida quando uma mulher muito peluda em um vestido rosa passa. E Genso quase explode na hora, cai do telhado e imediatamente tenta usar aquele His Furry nojento Riz. A mulher cora e acha a situação um pouco estranha porque ela tem um marido e mais de 20 filhos. Ela então foge para fazer compras, embora esteja claramente caidinha por Genso também. Hiroyuki Leite e acaba encontrando a garota com os chifres e rabos que escapou do castelo, dormindo nos arbustos, e isso cura a depressão de Genso de uma vida inteira. Quando ela acorda, fica chocada ao encontrar a formiga Diga olhando para ela, mas Genso rapidamente entra na sala e começa a dar em cima de seus chifres e rabo. Ela se apresenta como Linda Bulha e revela ser uma meio dragão vestida. Genso, sendo o furry que é, mal consegue se conter ao receber essa nova informação. No entanto, Linda Bulha é praticamente uma porca faminta e nojenta e quer comer cada animal na casa de Genso, incluindo o pobre Hiroyuki. Genso está prestes a entregar seu 17º discurso explicativo sobre Pet Shop, mas ele continua se surpreendendo que as pessoas não saibam o que é uma Pet Shop neste universo, quando uma formiga de 63 está fazendo toda a sua limpeza. Depois que Genso resgata Hiroyuki de ser comido mais uma vez, Linda Bulha diz que tem algo mais para comer em seu esconderijo e sai de casa. Shigure quer dar um tapa na burrice de Genso por trazer um dragão quando ele já tem apenas água para comer.
Ela é a única entre essas criaturas inúteis nesta casa que realmente pensa na horrível situação financeira e encontrou um emprego bem remunerado na forma de derrubar uma fera demoníaca que tem mordido e ferido uma tonelada de moradores. Eles vão à guilda para falar sobre a missão, e Hit Reis oferece sua ajuda, mas ele procede a chamar Genzo de aniquilador de feras demoníacas novamente, e seu destino acaba inalterado, esmagado no chão com Shiguri roubando sua nova espada. Shiguri diz que esta fera é definitivamente um dragão, e talvez até o mesmo de mais cedo naquele dia. Por alguma razão, o Genzo de grande cérebro pensa que usar sua máscara de animal funcionará como um alter ego de Batman, e usa seu disfarce e, claro, um pouco de comida para capturar Linda Bulia em uma jaula. Linda Bulia, por outro lado, sendo a de mente simples e idiota que ela é, não reconhece esse disfarce magistral e até fica preocupada com as coisas que ele fará com ela agora que está capturada, sem saber que Genzo é apenas um furry enorme, não um lolicon, apenas para eles terem que fugir imediatamente de pessoas pensando que ele estava tentando se aproveitar dela. Justo então, eles encontram a mulher no traje de empregada, e apesar de sua tentativa de um monólogo de vilã, ambos começam a jogar pedras nela. Linda Bulia a chama de Carmilla, o que mostra que ela sabe mais do que está revelando. Carmilla tenta agir durona com seus melões enormes, mas Genzo a quebra como um galho, e ele e Linda Bulia fogem. Genzo então mais uma vez prova porque ele é possivelmente o mais inteligente pessoa viva quando ele cria um plano para Linda Bulia também colocar uma máscara para que as pessoas procurando por apenas uma máscara possam, em vez de um casal, ficarem confusas. No caminho para casa, eles encontram Shiguri, que os reconhece imediatamente e consegue tirá-los dessa situação de merda e de volta para casa. Linda Bulia então finalmente percebe que Animal Máscara e Genzo são a mesma pessoa, o que mais uma vez prova que ela não é muito mais inteligente que Hiroyuki. Carmilla chega e ela também parece enganada pela máscara, pois não reconhece Genzo, apesar do fato de ele a ter derrotado em batalha há apenas 10 minutos. Linda Bulia na verdade pertence a uma misteriosa família Fafnir que serve ao Rei Demônio. E que há mais mistérios ali sob a superfície, como o quão incrivelmente burro o Rei Demônio deve ser quando este é um de seus servos mais confiáveis. Também acontece que Carmilla é uma vampira. Enquanto Shiguri entrega a Genzo um pouco de água benta que ele joga na cara de Carmilla e até lhe dá um alho que ele tenta enfiar na boca dela enquanto a imobiliza no chão. Felizmente, Linda Bulia está lá para acalmar a situação e impedir que ela escale ainda mais. Ela diz que está farta de estar na casa Fafnir, principalmente porque a comida que serviam lá era bem ruim, e ela quer experimentar toda a comida deliciosa do mundo. É por isso que ela decide ficar com Genzo e ajudá-lo com a pet shop. Ela também percebeu que seu nome é longo pra caramba, e decidiu encurtá-lo para apenas Hanako. Para alívio de todos, também acontece que Carmilla era a fera demoníaca que atacou os pobres moradores porque ela ficou um pouco entediada. E Genzo, é claro, decide plantar a cabeça dela primeiro no chão, usando seu bom e velho suplex alemão com suas calças para todos verem em melões lutando contra a gravidade. Alguns dias depois, a princesa ainda está pensando em como Genzo a teria pegado se ela fosse mais legal com ele. Ela rapidamente percebe que absolutamente todos a estão chamando de Princesa Bumbum pelas costas porque Genzo exibiu suas bochechas batíveis para toda a sala de cavaleiros e padres. A princesa, no entanto, apenas anseia pelo toque de Genzo e fará qualquer coisa para encontrá-lo. Enquanto isso, Genzo e Qua ainda estão duros como pedra porque Hanako está em uma missão para ganhar Beyond Peak Hills e Carmilla está testando quanto álcool é necessário para aniquilar um vampiro, enquanto Genzo não consegue parar de tocar e acumular novos animais. A única que realmente trabalha é Shiguri, e mesmo ela não está indo muito bem porque está longe de ser a pessoa mais forte da casa. O burro do Genzo continua alimentando os animais com caviar enquanto todo mundo basicamente tem que comer água. Nem os gatos estão seguros de Genzo, e Shiguri decide que já chega e expulsa o gato recém-domado. Isso deixa Genzo de coração partido, assim como seus pais quando ele lhes disse que ia ser um lutador. Mas Shiguri não se importa. Alguns momentos depois, o banqueiro Klaus, que parece que nunca viu a luz do sol, entra na casa deles e Shiguri fica super feliz porque sabe que banqueiros lidam com dinheiro e ela é a rainha de todas as caçadoras de ouro. Infelizmente para ela, o banqueiro lhes diz que o prazo para o pagamento chegou e eles não têm nem perto do valor. De alguma forma, isso ressoa com seus traseiros inúteis, então eles decidem tentar alguns dos 10 melhores bicos de estudante para ganhar um dinheiro extra. Genzo se torna Minecraft Steve e Carmilla se torna o que ela faz de melhor, uma garota de programa tentando conseguir aquela vitamina D, mesmo que ela não possa. Hanako, sendo a porquinha faminta como sempre, vai para uma competição de comida e Shiguri trabalha como garçonete. Todos esses empregos dão errado porque eles são simplesmente inúteis demais para sequer conseguir ganhar dinheiro. Além de Shiguri, que é a única que acaba não sendo demitida. No final do primeiro dia, Genzo pode ter sido demitido,
Mas isso com certeza não o impede de trazer mais uma de suas futuras vítimas, desta vez um pássaro que simplesmente não cala a boca. Shiguri fica super irritada e quer colocar o pássaro em uma sopa quando o pássaro continua dizendo a ela que Carmilla tem melões maiores que os dela. Alguns dias depois, Shiguri vai encontrar outra maneira de ganhar dinheiro porque seus companheiros de casa são basicamente uma causa perdida. O líder da guilda lhe diz que há um grifo que oferece uma bolada de dinheiro se derrotado. Ela é logo acompanhada por toda a inútil gangue do Scooby-Doo e apresenta sua ideia de capturar o grifo a eles. Mas não antes de Genzo plantar Hit Haze no chão, que mais uma vez o chama de aniquilador de feras demoníacas. Cleptomaníaca que ela é, Shiguri mais uma vez rouba sua arma. Todos eles de alguma forma concordam em ir atrás do grifo por suas próprias razões. Hanako para ver se ele é saboroso, Carmilla para ver se ele é saboroso, mas não exatamente da mesma forma. Shiguri para ganhar um bom dinheiro e Genzo para adotar e potencialmente fazer mais bebês grifos. No caminho para lá, Genzo decide curvar um pouco a coluna de Carmilla na tentativa de deixar seus melões ainda maiores. Muito rapidamente eles encontram dois grifos, e acontece que o que eles leram no livro das feras é verdade. O grifo é um filho da puerta doente, e faz seus bebês lutarem uns contra os outros e só cuida do vencedor. Genzo corre para os bebês grifos como um louco, e a gangue não tem certeza se ele quer acariciá-los ou resgatá-los ou ambos. Ele consegue pegar o perdedor dos bebês grifos, e agora dois grifos muito irritados estão atrás deles. Carmilla tenta revidar, mas nem os grifos conseguem resistir aos seus melões de vampira e decidem dar uma mordiscada neles. Shiguri quer salvar Carmilla, mas Genzo prefere o novo bebê grifo e quer deixá-la com seus modos de garota de programa. O grifo os intercepta e Genzo é forçado a se virar com o grifo. Mas o grifo não é nenhum lobo, e não deixa Genzo arranhar seu pelo por muito tempo antes de usá-lo como picareta e esmagá-lo no chão. Isso deixa Hanako para lutar contra eles e salvar o inútil Genzo, enquanto Shiguri vai para casa proteger o bebê grifo, porque ela é fraca pra caramba. Hanako chega em casa praticamente ao mesmo tempo que Shiguri e ela lhe diz que os grifos não eram muito saborosos, então eles fugiram em vez disso. Carmilla precisa se curar, então eles a enterram como um pedaço de merda que ela é. Alguns dias se passaram e o bebê grifo agora está totalmente crescido, meio que como Genzo, quando ele vê a vizinha Fury por quem está apaixonado do outro lado. Shigure está prestes a acabar com tudo por causa dos custos de comida deste grifo enorme, e vai ganhar mais dinheiro vendendo as espadas que ela continua roubando de Hit Haze. Em casa, Genzo ainda está fazendo suas atividades de perdedor, e resmungando sobre como ele não quer ir em nenhuma missão caso perca o despertar do filhote que ele trouxe para casa recentemente. Shigure não aguenta mais essa bobagem de perdedor e o arrasta para fora para que eles possam voltar à sua atividade favorita, que é ganhar dinheiro. A gangue toda acaba se juntando e eles vão em uma missão para conseguir Dradri da Gola, o detentor do recorde mundial do Guinness para a planta mais irritante do mundo. Enquanto eles estão fora, o cara lobo, cujo nome é Gang, e a garota gato, Senhorita Shaw, passam pela casa de Genzo porque Gang só consegue parar de ser um fracote assim que Genzo se for. O plano deles é atrair Hiroyuki com um pedaço de carne para que possam roubá-lo e vendê-lo. Eles se aproximam dele e Hiroyuki fica muito feliz em babar em um pedaço de carne de um estranho qualquer. Felizmente, a formiga Diga está lá e ele se torna Rock Lee para um segundo, dando Bang ao nome de Gang. Então a senhorita Cha e Gang simplesmente voltam para casa para Edgar, irritados e espancados como de costume em sua residência. Gang revive suas experiências traumáticas com a formiga enquanto está na cama, pensando que teria preferido outra noite com Genzo a esta, e a senhorita Cha senta-se ao seu lado, questionando por que Genzo nunca tocou em suas pêssegas magras. Enquanto tudo isso acontece, Genzo e a equipe estão na floresta procurando pelas plantas, e Genzo reclama incessantemente sobre estarem procurando plantas em vez de animais, mas sua irritação se dissipa ainda mais rápido quando ele descobre que são apenas plantas feias, chatas e com aparência de Harry Potter. Plantas. Genzo fica furioso quando Carmilla afirma que ele é, na verdade, apenas um caçador de fortunas, e decide tentar plantá-la no chão. Shigure se junta à conversa assim que ouve a expressão caçador de fortunas, então ela tenta intensificar um pouco a briga. Nesse exato momento, eles percebem que as plantas não estão mais gritando e se viram para ver a bunda gorda de Hanako, com apenas um monte de folhas restantes e vestígios marrons ao redor de sua boca. Ao retornarem para casa, a formiga Diga conta a Genzo que o pobre Hiroyuki quase caiu no velho truque da carne babada e que ele teve que agir como Rock Lee com Gang e a senhorita Cha. Genzo fica super irritado e decide ir punir a senhorita Cha e Gang, batendo neles tão forte que eles acabam se fundindo. Ele chega prontamente à casa deles e primeiro, seus socos de Saitama lançam Gang para o outro lado da cidade, e então ele decide acalmar seus nervos transformando a bunda estúpida de Gang em um fidget spinner e jogando-o em um fardo de feno aleatório. Enquanto gira, Genzo tem
flashbacks de seus dias de luta livre e se lembra de seu maior inimigo, Mao. Enquanto isso, Mao entra em sua era de depressão porque Genzo desapareceu no meio da luta deles. Ele pensa que Genzo é um fraco, que desapareceu para escapar de seus poderosos dentes Kazama. Sendo inseguro pra caramba, Mao vai a todos os talk shows falando sobre como Genzo é um perdedor e que deveria voltar para terminar a luta. Ele se tornou mega deprimido e está até fazendo coisas de perdedor, como andar com fones de ouvido ouvindo Adele enquanto observa o pôr do sol. Por onde quer que vá, ele vê a máscara de Genzo, e sua bunda de aspirante a lutador chora um rio todos os dias. Ao ser lembrado de que sua máscara de animal de estimação não está lá, ele fica tão obcecado por Genzo que um médico o diagnostica legitimamente com transtorno de obsessão por máscaras de animais e lhe dá um kit de tricô para que ele possa se acalmar. Isso não funciona pra nada, e ele continua tricotando a máscara de animal de Genzo. Nesse momento, uma loli malvada que afirma ser a próxima na linha de sucessão vampírica líder decide que já basta e que precisa invocar um rei demônio de outro mundo. Dado que a princesa Cheesecakes invocou um herói, este rei demônio acaba sendo ninguém menos que o perdedor obcecado Mao. E a Loli se apresenta com um nome que soa como senha de Wi-Fi. Mao não tem ideia de onde está e imediatamente a principal empregada da Loli se aproxima dele e lhe mostra uma foto da heroína princesa Cheesecakes que invocou Mao. Ele reconhece seu sonho molhado na forma de Genzo em um milissegundo e fica super animado por finalmente ter encontrado o que ele pensa ser o esconderijo de Genzo, e está pronto para enfrentá-lo. Mao é levado a uma armaria para escolher uma arma, mas até mesmo um beta tão grande como ele sabe que seria contra as regras ter uma arma em uma luta de luta livre. Algumas horas depois disso, a humilde Joanna e sua empregada Rose conversam sobre como é legal que Mao já odeie o herói. Joanna diz que finalmente será capaz de esmagar sua maior inimiga, Hanako, se conseguir afastar sua bunda gorda de toda a comida. Um flashback revelou que uma jovem Joanna estava treinando para lutar contra Hanako. Hanako pensou que Joanna era um esfregão e a varreu completamente do chão. Joanna era uma perdedora de Gasori e queria uma revanche, enquanto Hanako havia revertido para o modo macaco completo e só pensava em comida depois de comer como Bear Grylls após um acampamento de 70 dias. Hanako estava pronta para a revanche e varreu Joanna do chão novamente, que era claramente uma B masoquista, pois aparentemente adorava apanhar. Joanna então entrou no modo Mao completo e se tornou uma stalker legítima, começando a obcecar-se por Hanako. Alguns anos depois, Joanna e sua feia serva Rose esbarraram em Hanako e Carmilla no corredor de um castelo. Como Joanna não era comida, Hanako não tinha ideia de quem ela era. Joanna, sendo a idiota que era, foi chamada pra fora, Hanako, por ter uma discussão confiando em uma vampira menor como Carmilla para ser sua serva, enquanto a dela, Rose, era uma vampira anciã. Como estava faminta pra caramba e com pressa para ir à cozinha comer uns cheesecakes, ela concordou que a pobre e velha Carmilla bêbada lutasse contra Rose. E se Rose vencesse, Joanna poderia escolher uma serva realmente competente para Hanako. Carmilla estava assustada, porque sabia que era super fraca e nunca venceria, mas Hanako não parecia realmente se importar, pois a questão não estava relacionada à comida. Mais tarde naquela noite, todos se reuniram para desfrutar do espetáculo de merda que estava prestes a acontecer. Carmilla decidiu lutar em sua roupa minúscula usual, e Rose decidiu fingir ser elegante pela noite. Elas começaram a lutar, e a princípio Carmilla estava se saindo bem, e Hanako se perguntava se ela havia colocado alguns esteroides em sua bebida, mas Rose a destruiu prontamente como a cadelinha triste que era. Carmilla começou a chorar e até tentou puxar as calças de Rose para ver se talvez houvesse outra maneira de fazerem um acordo. Embora Rose tenha realmente contemplado isso por um segundo, ela rapidamente voltou a si. Joanna ia explodir de tão feliz que estava e insistiu que Hanako entregasse Carmilla imediatamente. Hanako provou que era mais do que apenas uma pequena idiota faminta quando se recusou a entregar a pobre e fraca Carmilla, e até se ajoelhou na frente da bunda sádica de Joanna. No caminho para casa, Joanna e Rose estavam se elogiando, todas satisfeitas e felizes por finalmente terem vencido Hanako. E nesse exato momento, a carruagem delas parou. Elas saíram e viram uma Hanako muito calma, mas muito irritada, começando a se despir. Embora quisessem ver alguns melões humildes, elas ainda estavam meio céticas. Joanna pensou que ela estava ali para implorar que não contassem a ninguém sobre como Carmilla perdeu, mas Hanako estava na verdade ali porque estava com fome. Ela se transformou em uma fera e assustou pra caramba Joanna e Rose, ao mesmo tempo em que as dobrou como camisas num dia de lavar roupa. De volta ao presente, Joanna ainda está irritada com o fato de ter parecido uma completa fraca toda vez que enfrentou Hanako e tem um estresse pós-traumático severo. Além de tudo isso, Joanna descobre que Hanako está relaxando com o herói e imediatamente pensa que eles estão se pegando e está pronta para sair para investigar. Enquanto tudo isso acontece, Carmilla está relaxando em seu cantinho no chão, se curando de ser inútil em uma missão mais uma vez, e Genzo não consegue mais tolerar suas besteiras, então ele começa a bater, enterrando a cabeça dela também.
Hanako os observa e começa a pensar em como talvez devesse tê-la trocado por uma serva normal, vendo o quão completamente miserável ela parece. No dia seguinte, enquanto Genzo está com o cotovelo enfiado em sua salamandra, uma garota com melões enormes entrou na casa deles, proclamando que seu nome era Celis, a caçadora. Ela chama Genzo de besta demônio. Unaliver e Genzo prontamente dá um golpe de karatê em sua cabeça e rapidamente a leva através de algumas posições do Kama Sutra. No entanto, em vez de ficar satisfeita, Celis acaba chorando como uma cadela e tendo que ser consolada por Shiguri, Hanako e Carmilla. Genzo se refere a Carmilla como a empregada, o que a irrita, apesar do traje de empregada minúsculo que ela usa constantemente. Para surpresa de todos, Celis diz que conversou com o mestre da guilda e que está aqui porque quer que Genzo a treine. Genzo recusa porque ela não quer ser treinada na arte da estranha e assustadora pelugem, mas sim quer ser treinada para a batalha. Sendo super desesperada, Celis tenta oferecer pagar com seus melões suculentos, mas não entende que ela está a uma cauda de fazer Genzo sequer olhar para ela. Genzo responde que ela não é nem metade tão atraente quanto a vizinha Kobold pela qual ele tem estado sedento. Genzo está prestes a batê-la mais uma vez quando ele toca sua barriga, apenas para descobrir que ela é, na verdade, uma mulher lagarto. Celis exibe seu tanquinho de lagarto e Genzo esqueceu completamente a Kobold e já está planejando uma data para o casamento deles. Ela diz que seus ancestrais eram homens lagarto e é por isso que ela só tem escamas na barriga e nas costas. Ela está prestes a se despir e Genzo já saliva, mas Shigure e Hanako intervêm bem a tempo. Genzo concorda em treiná-la apenas porque está sedento por algumas bochechas de lagarto, e eles seguem para a montanha para iniciar o arco de treinamento. Celis começa a fazer agachamentos, e Genzo está devorando seus melões com os olhos, imaginando onde mais ela poderia ter escamas. Celis diz que tem escamas apenas na barriga, então ele rapidamente se torna Arnold e adapta seu plano de treinamento perfeitamente apenas para o abdômen e as costas. Shiguri diz a ela que será capaz de treiná-la muito melhor do que o Genzo esquisitão e a manda segui-la para a floresta. Hanako, no entanto, quer ensiná-la a arte de ser uma pirralha faminta e lhe dá uma aranha enorme, ordenando que a coma. Carmilla, por outro lado, sendo a garota de programa que é, quer ensiná-la seus inimigos de quebra-cabeça quentes. Celis passa pela montagem de treinamento difícil e, em breve, Genzo lhe diz que não há mais nada que ele possa ensiná-la. Ele também lhe dá sua própria máscara de luta livre e a nomeia Celis XL, o que todos concordam ser um ótimo nome, considerando seus melões enormes e suculentos. Celis, no entanto, acha isso muito pequeno e quer ser chamada de Celis quádruplo XL, e ela joga a máscara no chão, dizendo que não quer ser uma lutadora estúpida e patética. Ela finalmente decide contar a eles por que procurou Genzo para treiná-la em primeiro lugar. Os caçadores da guilda estavam zombando dela por causa de seu tanquinho de lagarto, e Genzo perde a cabeça e entra em modo Sico, com suas roupas rasgando e tudo mais. Ele corre para a guilda e começa a destruir o lugar, plantando pessoas no chão, na parede, no teto, para a esquerda, para a direita e para o centro. Quando o mestre da guilda sai de seu quarto, não há ninguém em pé, exceto o próprio Genzo. O mestre da guilda tenta intervir chamando Genzo de besta demônio Unaliver pela 174ª vez, e Genzo, com uma expressão impassível, diz a ele que arrancará sua barba nojenta se ele o chamar assim mais uma vez. O mestre tenta conversar com Genzo para entender qual é o problema, e Genzo explica que os pequenos e insignificantes caçadores têm zombado pra caramba da pobre Celis, além de fazer coisas suspeitas com ela e que ele já teve o suficiente. Celis disse que eles não fizeram nada com ela e que ela superou aqueles pequenos idiotas cornos e agora só quer ser uma pessoa maravilhosa como sua professora. Ela, Shiguri, Carmilla e Hanako estão todas super felizes que seu arco de personagem está completo e até os soldados feios criam coragem e começam a se desculpar. Isso está longe de ser suficiente para Renzo, e ele força os soldados e Celis a se enfrentarem em batalha. Ele explica a Celis que ela tem que esmagá-los, o que ela acha bem difícil considerando o quão pouco esmagável ela não é, porque as desculpas deles não são nem de perto suficientes para compensar todo o problema que lhe causaram. Ela tenta assegurar-lhe que está tudo bem. Mas Genzo, sendo o esquisitão que é, simplesmente não vai recuar até que tenha defendido a honra de uma de suas bestas mais valiosas. Ela então desafia um nojento sujeito ruivo para uma batalha para ver se as habilidades que a gangue de perdedores falidos a ensinou o dia todo resultaram em algo. Ela começa a lutar e se mantém muito bem. A gangue inteira grita para ela usar as dicas que eles a ensinaram, e depois de colocar o perdedor ruivo em uma posição bem ruim, ela prova que seu QI não é muito maior do que o de um vaso de flores e faz a pose sexy que Carmilla havia lhe ensinado anteriormente naquele dia. Isso faz com que o esquisitão ruivo a desarme, mas mesmo desarmada, ela se lembra da lição de treinamento de seu mestre Genzo e aplica um suplex alemão no perdedor, plantando-o de cabeça no chão, exatamente como Genzo a ensinou. Todos ficam felizes, e ela concorda em um empate com o fracote ruivo, querendo lutar com ele novamente no futuro. Mas o Genzo, impossivelmente mesquinho,
Genzo ainda não consegue deixar a situação de lado. Os caçadores explicam que estavam frustrados porque uma besta demoníaca, usando uma máscara de tigre, estava roubando feras de suas mãos. Isso faz com que toda a gangue lance olhares de lado bombásticos para Genzo, e ele finalmente concorda em deixar pra lá. Depois que eles voltam pra casa, Klaus, o banqueiro, chega à casa deles e, tendo visto essa luta, propõe fazer um torneio de luta livre. Genzo quer voltar a ser um perdedor, mas seus músculos estão gritando pra ele lutar, então ele aceita. E todos ficam super animados para o torneio, especialmente a pequena e faminta bunda gorda Hanako, considerando que haverá comida lá. Depois de alguns dias, eles construíram o ringue exatamente como Genzo descreveu, e os preparativos finais estão sendo feitos para o torneio. Enquanto isso, Shigure e Klaus, os idiotas famintos por dinheiro que são, estão vendo cifrões em seus olhos apenas olhando quantas pessoas se reuniram ao redor do ringue. Genzo, no entanto, está insatisfeito porque pensa que deveria haver mais animais envolvidos no torneio. Isso leva Shigure a quase se matar, mas ela atende aos seus desejos, e eles transformam o torneio em um torneio híbrido com bestas demoníacas e humanos, o que deixa Genzo super feliz porque ele pode tocá-los o quanto quiser enquanto eles lutam. E nesse exato momento, a vizinha Kobold, em quem Genzo pensa enquanto faz seus exercícios de braço, aparece, e fica claro que ela também quer um pedaço desse bolo Genzo. Genzo se aproxima dela e lhe diz que vai à casa dela, e ela começa a vazar de seu corpo peludo, pensando em como Genzo lutará contra seu marido para roubá-la. Algumas horas depois, seu marido retorna do trabalho, parecendo um cruzamento entre Zoro e um lobisomem. Tudo isso enquanto segura uma picareta, apenas para encontrar sua esposa, Genzo e Shigure esperando por ele em sua casa. Ele fica super irritado com Genzo estando em sua casa e começa a lutar com ele imediatamente. Ele consegue causar um bom dano a Genzo antes que Genzo inevitavelmente o plante no chão. Isso dá ao cara flashbacks, e ele se lembra de seus dias como guerreiro. Quando ele volta a si, ele deixa sua triste e pequena esposa e vai se juntar ao torneio com Genzo. Enquanto isso, a senhorita Cha está tentando falar com Gang, mas ele está escondido debaixo de um cobertor porque ainda está super traumatizado por Genzo e precisa de um psiquiatra imediatamente. Assim que ela finalmente conseguiu fazê-lo sair do cobertor, Genzo e Shigure chegam à porta deles, e os dois simplesmente se borram de medo. Genzo pede a ele para se juntar ao torneio, mas a síndrome de Estocolmo ainda não está fazendo efeito, e ele volta a se esconder debaixo do cobertor. Masuka se inscreve para poder se vingar de Genzo, e Genzo fica um pouco demais animado enquanto olha para sua cauda e orelhas, então ele aceita. Em seguida, Shigure e Genzo decidem visitar os orcs e acontece que Genzo os transformou em um bando de fracos porque eles estão plantando algumas flores. Genzo os convida para o torneio e eles ficam felizes em participar porque ele é praticamente o pai humano deles e eles realmente não podem dizer não. De volta à casa de Genzo, Carmilla está sendo uma grande esquisita cheirando as roupas de Hanako e salivando por elas. Nesse exato momento, Genzo e Kou chegam de volta, e Genzo a ordena a também se juntar à luta, pois ela está ficando mais estranha a cada minuto que é deixada sozinha. Hanako, sendo a pequena idiota, rouba a comida do irritante pássaro de Genzo, e o pássaro chora como uma cadela. Algumas horas depois, todos estão no ringue, e as tropas estão realmente confusas sobre por que há homens-fera e homens no mesmo lugar. Ritas também se juntou ao torneio, e seu traseiro burro diz que usará sua arma em Homem-Esfera, o que leva Genzo a esmagá-lo no chão. Sua nova lança muito convenientemente cai nas mãos pegajosas de Shigure, e ela não hesita em pegá-la. Assim que Genzo começa a explicar a esses idiotas como a luta livre funciona, um cara aleatório traz pão, e o cérebro burro de Hanako se dá ao trabalho. Esta é a oportunidade perfeita para fazer um pequeno lanche. Enquanto isso, a princesa Cheesecakes é informada do torneio, pois o pôster mostra Genzo agindo de forma suspeita com Carmilla, o que lhe causa alguns flashbacks. No dia seguinte, em sua tenda de planejamento, Shigure e Klaus, em sua ganância por dinheiro, estão inventando o capitalismo e tentando espremer a última gota de dinheiro dos pobres e estúpidos idiotas que virão assistir a este torneio patético. Genzo tenta organizar um dia de sparring para todos, o que vira uma merda imediatamente. Carmilla e a senhorita Cha, sendo os seres alcoólatras tristes que são, simplesmente ficam bêbadas no ringue, e Hanako vê Celes como um lanche e tenta comê-la. E tudo está indo mal, pois as pessoas lutam com luvas de boxe em vez de luta livre. O pobre Genzo ainda está tentando ensinar as regras da luta livre para esse bando de idiotas sem esperança, enquanto Hanako descobriu as barracas de comida e está prestes a causar uma fome nacional. Shigure, por outro lado, adotou a abordagem clássica de influenciadora e está começando a vender mercadorias com aparência muito sedenta, e ela já tem sua primeira fã, uma garota que está procurando comprar alguns músculos suculentos em uma camiseta. O torneio
começa, e as pessoas estão enlouquecendo na multidão. A primeira luta é entre orcs e alguns caçadores, e os orcs espancam eles pra caramba. Ao mesmo tempo, Hanako foi relegada a uma comentarista patética porque tentou comer a kobold. Isso, no entanto, não a impede de ser a porca nojenta que é, e ela continua comendo. A próxima luta é Celes 50 contra o cara kobold, e Celes o sufoca com seus melões enormes. Depois disso, Genzo e Carmilla lutam contra Hithasi e a senhorita Cha, e Carmilla começa a chutar o rosto feio de Genzo em vez dos oponentes. Mas Genzo logo a controla, e eles conseguem esmagá-los. Nesse exato momento, uma figura encapuzada se despe e ele é revelado ser Gang, que finalmente criou coragem, parou de ser um fraco e decidiu sair para jogar. Ele é permitido entrar na partida e luta com sua irmã em vez de Hithase. A multidão sabe que Gang é um covarde que já foi espancado por Genzo, mas ele se levanta e luta de qualquer maneira. Genzo e Carmilla ainda os transformam absolutamente em uma bagunça nojenta e pastosa, enquanto Genzo pula em Gang e o esfrega até que Gang floresça como uma flor na primavera. Algumas horas depois, todos estão super felizes e celebram na guilda, e as entranhas de Shigure estão praticamente latejando com a mera ideia de todos os maços gordos de dinheiro que eles ganharam. Por um segundo, ela vê o mundo que Genzo deseja, com todas as bestas demoníacas e humanos relaxando juntos. No entanto, toda a comida que Hanako devorou, todas as bebidas que Carmilla bebeu, assim como todo o dano louco que todos causaram durante os preparativos, tem que ser pago por Shigure de volta em casa. Enquanto ela repreende a todos, Shigure realmente quer se matar, mas de alguma forma consegue continuar, e eles voltam a ser pobres como Jó e a beber água salgada para sobreviver. Na manhã seguinte, Genzo ainda trata Carmilla como uma empregada e tenta fazê-la levar Hiroyuki para passear. Carmilla o lembra que por mais que ela quisesse, ela não consegue obter nenhuma vitamina D porque ela é uma vampira, afinal. Genzo pode ser um esquisitão enorme, mas ele também é um Sigma, e isso não o incomoda em nada, e ele a faz levá-lo para fora com um guarda-chuva, mesmo assim, plantando o rosto dela no chão com as calças para todos desfrutarem. Tendo sido totalmente humilhada, Carmilla finalmente concorda em levar Hiroyuki para passear para enfatizar a importância de Hiroyuki. Genzo diz a Carmilla que a bunda dela não vale nada perto de Hiroyuki, e Carmilla quase começa a chorar como um bebê. Algumas horas depois, Carmilla finalmente retorna e sua confiança atinge um novo fundo do poço porque algumas crianças a cercaram e a chamaram de calças pretas garota. Ela tenta seduzir Hanako para conseguir alguns pontos de simpatia, mas Hanako simplesmente a soca no estômago. Nesse exato momento, a princesa Cheesecakes entra pela porta toda feliz por finalmente ter encontrado Genzo, embora Genzo e seu pequeno corte de cabelo emo não tenham ideia de quem ela seja. Genzo é imediatamente preso pela patrulha feminista e já estão lendo seus direitos, Miranda, porque a princesa imediatamente começou a acusá-lo de fazer algumas coisas bem R18 com ela. Até Shigure já está se preparando para visitar Genzo na prisão, mas Genzo se torna Saul Goodman por um segundo e consegue se defender, e Carmilla e Hanako o deixam ir. Genzo ainda não se lembra de onde a conhece e até começa a pensar se a viu em algum distrito da Luz Vermelha, e a princesa fica ainda mais irritada. Genzo finalmente se lembra e pega a princesa por trás, agarrando-a pela cintura, e o que ela pensa ser um abraço se transforma em outro suplex alemão e mais um flash de suas calças para todos que estavam relaxando do lado de fora da casa de Genzo. Alguns minutos depois, a princesa está agora relaxando com uma xícara de chá. Embora sua reputação esteja irreparavelmente danificada, Genzo, sendo o selvagem que é, ainda não quer se desculpar, argumentando que a princesinha mimada merecia. A princesa finalmente se apresenta e solta a bomba sobre Genzo ser, na verdade, o herói. Carmilla não está comprando isso de jeito nenhum, dizendo que ele é apenas um cara pervertido que ama animais. Genzo começa a brigar com ela por causa dessa declaração, mas ela não recua, chegando a dizer que heróis são cornos e criminosos sem valor. A princesa começa a brigar com ela também, defendendo a honra dos heróis, e a coisa fica feia. As duas então começam uma competição de quem foi mais humilhada por Genzo. Mais uma vez, a princesa Cheesecakes quer levar Genzo com ela, mas Genzo ainda não entende por que ele tem que matar o rei demônio. E a princesa diz que o rei demônio simplesmente deve ser morto e não dá nenhuma explicação real. Genzo recusa categoricamente, dizendo que quer abrir sua própria loja de animais com feras demoníacas. A princesa fica super ofendida e traz seus guardas reais para levar Genzo com eles. No entanto, Genzo varre o chão com todos eles em questão de minutos e todos eles ficam no chão, sentindo-se tristes e patéticos. Genzo, ainda furioso, agarra a princesa e mostra seu mais novo movimento nela, o berço rolante que acaba com a princesa humilhando seu triste eu mais uma vez e mostrando suas bochechas e calças para todos. No dia seguinte, ela volta à casa deles e é virada como uma panqueca mais uma vez.
No dia seguinte, ela faz o mesmo, exceto que usa umas calças cor-de-rosa como um pequeno agrado para todos que assistem. Algumas horas depois que a princesa parte, Genzo está esfregando o quintal e está pensativo, pensando se um dia a princesa pode esquecer a roupa íntima de vez. Carmilla e Hanako estão observando e fazendo teorias de que ele está prestes a dizer a Shigure que se apaixonou por ela. Genzo tenta dizer a Shigure o que ele quer e ela genuinamente não se importa, mas Genzo diz a ela de qualquer forma. Ele tem pensado se o Rei Demônio é fofo e está se perguntando que tipo de besta ele realmente é, como o pervertido esquisitão que ele é, e até acrescenta que só de pensar nisso o faz babar. Shigure diz a ele para ir à guilda e perguntar por lá, mas basicamente ninguém tem informações sobre o Rei Demônio e todos estão incentivando Genzo a lutar contra ele, ao que ele responde nocauteando os pobres Hats que por acaso estavam ali. A Shigure de dedos pegajosos não hesita em roubar sua arma pela 15ª vez também. De volta à casa, Hanako e Carmilla conversam sobre como Genzo pode realmente ser o herói, apesar de seu comportamento incrivelmente suspeito e pervertido. E se essa é a verdade, como elas não devem deixá-lo descobrir mais informações sobre o Rei Demônio sendo o idiota? Como Carmilla entende, este é um cartão de visitas para ir imediatamente e dar a Genzo todas as pistas erradas sobre sua aparência. Genzo, é claro, começa a babar e desenha um esboço do Rei Demônio e prontamente o entrega à princesa que acaba de entrar na casa, a qual ela rasga em pedaços, desconsiderando como bobagem. A princesa está de volta novamente para pedir a Genzo que se junte a ela, e assim que Genzo a agarra, ela começa a se sentir muito animada novamente, mas Genzo simplesmente a esmaga de cabeça no chão, como de costume. A princesa lhes diz que os demônios invocaram outro Rei Demônio, e Genzo está animado pra caramba porque agora ele está imaginando que tipo de animal este novo poderia ser, e imediatamente parte em uma busca para encontrá-lo. Enquanto isso, Joanna, Rose e Mal estão andando de carruagem, e são prontamente parados por algumas feras macaco e decidem que este é o momento ideal para Mal finalmente mostrar por que ele está aqui. Mal, apesar de ser um perdedor enorme, consegue espancar os macacos, sem problemas. Justo então, um cachorrinho roxo minúsculo se aproxima dele e Mal praticamente se caga de medo. Algumas horas depois, eles criam um mini exército e estão a caminho do assentamento Orc para perguntar por Genzo. Mal entra no assentamento e está muito sedento por sangue, então decide lutar contra o rei. Por outro lado, enquanto procuram por este novo Rei Demônio, a gangue segue o rastro fedorento da Fera Demônio e encontra dois orcs que contam a Genzo o que acabou de acontecer na Vila Orc. Genzo e a gangue inútil correm para a vila e descobrem que o rei já perdeu a batalha. Eles dizem a Genzo que este novo Rei Demônio é um humano lutando na mesma forma que ele, e mostram a ele um Pablo quadro nível Picasso que desenharam dele, que Genzo imediatamente reconhece como Mal, ficando um pouco excitado só de pensar em um reencontro. Alguns dias depois, Shigure está olhando algo misterioso em sua gaveta e está feliz que nenhum do esquadrão inútil o roubou dela, embora ela seja quem gosta de roubar coisas em primeiro lugar. Quando todos vão pra cama, deixam Hiroyuki pra dormir do lado de fora. E enquanto ele está relaxando sem pensar em nada, mais atrás de sua cabeça, como um fofo e pequeno idiota que ele é, 3 figuras escuras, parecidas com a gangue Miss Cha e o cara que se acha pirata, se aproximam prontas pra roubar o pobre e velho Hiroyuki ingênuo. Na manhã seguinte, Genzo está tentando alimentar um de seus lacaios em uma gaiola. Carmilla está desmaiada de bêbada como a perdedora patética que é, enquanto Hanako e Shigure estão apenas relaxando, pensando se deveriam ir embora e conseguir novos colegas de casa. A princesa Utina entra na casa, gritando para Genzo aceitar se juntar a ela e derrotar o Rei Demônio. Mas Genzo se importa tão pouco que nem consegue acertar o nome dela. Ela fica um pouco irritada com isso e depois fica ainda mais aborrecida quando Genzo recusa, embora já tenha estado exatamente nessa situação 65 vezes antes. Depois de insultar a péssima culinária de Shigure, mas ainda assim comer 2 pratos cheios, a princesa lhes diz que o Rei Demônio de outro mundo atacou uma vila orc, o que eles já sabiam pelos orcs. Genzo revela que sabe sobre Mao, mas é cauteloso em revelar qualquer coisa sobre sua patética vida de lutador que ele viveu antes. Assim que a princesa Utina finalmente pensa que Genzo vai aceitar seu dever como herói, ele a ordena selvagemente a sair do caminho para que ele possa levar Hiroyuki para passear. Imediatamente após sair, Genzo percebe que Hiroyuki sumiu e a coisa fica feia. Enquanto isso, Mojoana e Rose estão procurando por Genzo quando veem que 2 macacos super burros em seu exército estão brigando por um pedaço de papel que eles acham que tem coisas estilo R18. Elas mostram o papel a eles, e acaba sendo um pôster do torneio de luta livre. Mao reconhece Genzo pela pose do suplex alemão, e Joanna e Rose reconhecem Carmilla porque todo mundo e suas avós sabem como são suas bochechas e roupas íntimas. Rose e Joanna acham que Carmilla também pode ter se juntado ao herói, mas não dão muita importância já que ela é fraca pra caramba. Os macacos ainda pensam que o papel deve ter sido super, já que todos ficaram tão agitados só de olhar pra ele.
Algumas horas depois, Genzo está na rua procurando pelo pequeno idiota Hiroyuki quando ele encontra sua esposa dos sonhos, a Dama Kobold. Ele a agarra com suas mãos atrevidas e pergunta se ela viu Hiroyuki. A Dama Kobold finalmente está afim, mal para alguma ação de Genzo, mas Genzo simplesmente a deixa e vai procurar Hiroyuki. Ela fica bem triste por ter se animado toda e até usado um shampoo novo, mas Genzo simplesmente a ignorou como um monte de lixo. A história toda, a gangue inútil do Scooby-Doo está procurando por Hiroyuki por toda a cidade, até a princesa, embora esteja sendo humilhada a cada passo com as pessoas ainda a chamando de Princesa Cheesecakes e até mostrando suas próprias bochechas para ela, justo quando estão perdendo toda a esperança de encontrá-lo, porque também são incrivelmente inúteis para completar até as tarefas mais fáceis. O rei dos nerds, Klaus, diz que o viu na mansão de um nobre naquele mesmo dia. Eles vão muito rapidamente para a mansão e encontram Hiroyuki lá, embora um cara rico e snob o tenha renomeado para Catherine e ele agora esteja brincando com a filha do cara. Dado que ele é não mais inteligente que um burrito molhado, Hiroyuki realmente não se importa de ter sido sequestrado e está brincando com a garota todo feliz e alegre. A gangue tenta argumentar com o cara rico para ter Hiroyuki de volta, mas o cara diz que o comprou de forma justa e que não tinha ideia de que ele havia sido roubado. Hanako, sendo a pirralha estúpida que é, diz que ela está certa, e Carmilla, a beijadora de bochechas, imediatamente a apoia, o que leva Genzo a esmagar suas entranhas com o cotovelo. A princesa, sendo uma garotinha mimada, imediatamente pensa que eles vão apenas comprá-lo de volta sem problemas, mas quase se mata quando vê o quanto o cara rico pagou por Hiroyuki, estando eles falidos. Pra caramba, eles nem têm perto desse tipo de dinheiro, e naquele exato momento, a garotinha corre até a mesa segurando Hiroyuki. E, assim que Genzo pensa que Hiroyuki vai pular em seu colo, o pequeno idiota selvagem pula sobre ele para ir pegar comida. A princesa percebe que esta é uma chance perfeita para colocar Genzo em sua dívida e começa a correr para o castelo como o Usain Bolt para conseguir o dinheiro necessário para ter Hiroyuki de volta. Genzo percebe que não há como eles pagarem por Hiroyuki, então ele começa a chorar como um perdedor e quer ir embora. No entanto, a garotinha Maria sente pena de como Genzo é bobo e patético e quer devolver Hiroyuki a ele ao ouvir que ele era originalmente dele. O pai é um idiota snob, no entanto, e ainda pede pelo menos metade do seu dinheiro de volta, o que Genzo e seus amigos falidos ainda não têm. Maria usa seus olhos de cachorrinho no pai e o cara começa a baixar o preço como louco. Eventualmente, depois de reduzir o preço pela metade 15 vezes, ele chega ao menor preço final possível, dizendo que se eles não conseguirem igualar isso, eles nem merecem ter Hiroyuki de volta e eles vão pra casa pensar sobre isso. Genzo então prova que ele é o maior perdedor entre os perdedores, percebendo que estão tão falidos que nem tem tanto dinheiro assim. Felizmente, assim que Genzo estava prestes a desistir de seu amigo Hiroyuki como o falido que ele é, a Shigure, faminta por dinheiro, tira uma pilha enorme de moedas de sua gaveta misteriosa, que ela estava guardando de forma nojenta, e isso prova ser o suficiente para ter o pobre Hiroyuki de volta. Enquanto isso, Carmilla está farta de todos os socos no estômago que ela tem levado recentemente e pede a Hanako para esfregar um pouco de loção em sua barriga enquanto a deseja da maneira mais nojenta possível, o que leva Hanako a deixar seu estômago já roxo escuro ainda mais machucado. Algumas horas depois, eles retornam à mansão do cara rico e finalmente pagam a ele o dinheiro que ele quer para que Hiroyuki esteja livre para ir. Eles também perguntam quem foi que vendeu Hiroyuki para ele, e ele revela que não foi outro senão a gangue de perdedores número 1, a Sra. Cha e Edgar. Enquanto tudo isso está acontecendo, os três estão desfrutando do luxo que o dinheiro de Hiroyuki lhes proporcionou, o que é de curta duração porque Genzo já apareceu na frente da casa deles e está prestes a destruir tudo. Ele diz que nem está ali por causa de carinhos e começou a ir no processo de fazer farinha de osso do perdedor de classe mundial, que é gangue. Edgar tenta usar sua faca nele, mas Genzo o transforma em um pretzel e a Sra. Cha se torna uma das tábuas do chão. Enquanto isso, a princesa finalmente chegou à mansão apenas para perceber que sua ajuda é inútil. De volta à casa de Genzo, ao se aproximarem da casa, eles veem algumas feras demoníacas guardando a entrada e Genzo imediatamente começa a salivar só de pensar em sua pele. As feras demoníacas são, na verdade, parte do exército de Mao, e o próprio Mao, assim como Joanna e Rose, estão relaxando em sua cozinha. Joanna começa a tagarelar e se apresentar com o nome de sua senha de Wi-Fi, e Genzo e Mao têm um reencontro emocionante que termina com ambos ficando um pouco suspeitos. Joanna começa a acusar Hanako de ter perdido para o herói, e Carmilla não aceita isso. Então Rose e ela começam a brigar. Mao põe fim a toda essa discussão, já que ele só quer ouvir a voz de Genzo como o verdadeiro Betacook que ele é.
Mao desafia Genzo para uma luta, e as idiotas estúpidas Joanna e Rose pensam que esta é uma batalha até a morte, então elas desafiam Hanako para uma luta também. Nesse exato momento, Klaus aparece dentro da casa e lhes apresenta uma oferta para fazer outro torneio de luta livre, e desta vez seu traseiro ganancioso criou ainda mais maneiras para ela e Shigure ganharem dinheiro. Genzo aceita e começa seu arco de retreinamento levantando alguns pesos, assim que Carmilla percebe o quão fraca ela é e implora a Genzo para treiná-la em seus melões suculentos. Na manhã seguinte, Carmilla se aproxima de Genzo e começa a irritá-lo sobre como ele não a treinará e, em vez disso, apenas alimenta seus 7.000 animais. Genzo a pega em um mata-leão porque ele sabe que ela realmente gosta de ser sufocada e diz a ela que tentou acordá-la ao amanhecer, mas ela estava dormindo no sofá, desmaiada de bêbada, e que ele não vai lidar com tal comportamento antiprofissional. Depois disso, ela se desculpa e diz que será séria porque sabe que é tão fraca que precisa todo o treinamento que puder. Eles começam o treinamento com pesos e Carmilla não está acostumada a sentir tanto o sol e a grama. Meio que como todos vocês, perdedores assistindo, Carmilla realmente quer começar a tocar os músculos de Genzo e aprender movimentos de luta livre, mas Genzo não quer saber disso. Carmilla então se lembra que tem que bajular sua mestra Hanako, então ela quase entrega o ouro e dá a Genzo o despejo de informações sobre a herança familiar dela e de Hanako e suas relações e desavenças com Joanna e Rose. Hanako rapidamente intervém e nocauteia Carmilla, dizendo ao Genzo desavisado que Joanna é apenas sua amiga de infância e que sua empregada Rose uma vez espancou Carmilla, e que Carmilla quer vingança agora. Enquanto isso acontece no quintal, os traseiros famintos por dinheiro de Klaus e Shigure estão pensando em novas maneiras de arrancar dinheiro da multidão que assiste aos torneios. Hanako, a recordista mundial da pessoa mais pesada de todos os tempos, está apenas pensando em comida e nas barracas de comida. Algumas horas de treinamento depois, Carmilla diz a Genzo como ela quer vingança porque estava fraca pra caramba da última vez que lutou contra Rose, e ela humilhou Hanako na frente da humilde aspirante Joanna. Genzo diz a ela que Mao era para ser seu último oponente em seu velho mundo, o que Carmilla imagina como algum tipo de luta nível Vingadores, enquanto na verdade foi uma luta de luta livre, nerd e perdedora. Genzo lhe dá um regime de treinamento, mas prova ser demais para ela, e ela quer voltar aos seus hábitos de bebida. Felizmente, Genzo está lá para impedi-la de ceder aos seus pecados e proíbe-a de qualquer bebida durante a duração de seu arco de treinamento. Durante uma pausa no treinamento, Shigure diz a Genzo que ele deve elaborar a lista de lutadores para o torneio. Até agora ele elaborou algumas lutas, e depois de perceber que falta uma luta, ele vai até a Sra. Chai e a gangue para pedir que lutem no torneio. Eles estão morrendo de medo, mas o papai Genzo os faz vir de qualquer maneira enquanto Edgar e Shigure discutem o que fazem de melhor. Dinheiro. Shigure parece pensar que a primeira luta, onde Hit Reis e Silson ainda lutarão contra alguns caras bobos do exército de Mao, será bem chata. Então Genzo decide vestir a princesa como lutadora e fazê-la lutar também para trazer público para os assentos na primeira luta. Os confrontos finais acabam sendo Seals e Hit Reis, Heiork e o cara Kobold, Misha e Gang para as lutas em equipe, Carmilla vs Rose e finalmente Mao vs Genzo como as lutas individuais mais tarde na cidade. Shigure e Hanako distribuem os panfletos promocionais porque isso é bem praticamente a única coisa que Hanako não poderá comer, enquanto todos os outros treinam super duro para espancar o exército de Mao. Avançando alguns dias depois, o torneio está prestes a começar. Todos estão super animados para ver alguma ação R18 no ringue, e a garota que comprou algumas camisetas de músculos da última vez está de volta com Shigure, porque ela está pronta para mais músculos suculentos. Infelizmente, Shigure diz a ela que não estão vendendo mais mercadorias musculares e a garota simplesmente volta para casa. Ao mesmo tempo, nos vestiários, Genzo está dando um discurso motivacional aos seus lutadores e todos começam a admirá-lo como aspirantes a Sigmas admirando seu líder de matilha. Quando Genzo realmente acaba confessando que ele também está nisso pelo dinheiro do prêmio para que ele possa finalmente abrir sua lamentável e patética loja de animais. Nos vestiários femininos, a princesa Altina está meio preocupada com sua roupa minúscula e Carmilla está tentando passar pelo torneio sem bebidas e está se animando. O torneio finalmente começa e a primeira luta tem início. A princesa Cheesecakes fica muito animada com toda a torcida e decide atacar as tropas de macacos de frente, o que a leva a ser plantada de cara no chão com seus bolinhos de arroz para todos verem. Ela se sente humilhada no início, mas volta a se sentir animada quando todos torcem por ela novamente depois que Seals e Hats conseguem a vitória. A segunda luta prova que o Kobold e o Rei Orc formam uma ótima dupla, pois eles espancam os membros patéticos do exército de Mao em poucos segundos. Na terceira luta, no entanto, a Sra. Choi e a gangue são surradas por alguns gigantes e estão tão patéticas como sempre, deitadas no tatame, todas machucadas e
e humilhadas. A quarta luta acontece e é a Batalha das Empregadas, as servas com pouca roupa Rose contra Carmilla. Depois de um pouco de dificuldade no início, Carmilla se lembra do que Genzo a ensinou e consegue usar um movimento de aparência legal em Rose e plantá-la de cabeça no chão. Ela se levanta e começa a comemorar prematuramente como a idiota burra que é, e Rose se levanta e a esmaga no chão. Carmilla então começa a chorar como uma B, mas Hanako a consola e diz que ela não é tão inútil afinal e que ela é a vencedora em seus olhos e até lhe dá comida pela primeira vez, o que leva Carmilla a se molhar nas calças. Até Genzo elogia seu eu desleixado, dizendo que foi realmente uma boa luta. Antes da luta final, Genzo e Mao estão se olhando como dois amantes perdidos há muito tempo, prontos para pular um no outro a qualquer momento. Genzo imediatamente leva um grande L na forma da dama Kobold, ficando excitada ao ver seu marido vencer sua luta e finalmente decidindo que ela quer ficar com ele, afinal de contas. Joanna e Rose olham para o ringue, super felizes, pensando que Mao vai acabar com Genzo, mas Hanako se aproxima e lhes diz que estão completamente enganadas, e que verão o quão perdedor Mao realmente é, sem desviar o olhar e comendo o osso da coxa de frango, como a verdadeira psicopata selvagem que ela é. Os lutadores são apresentados pelo locutor e Genzo pesa 20 quilos a mais que Mao, porque ele tem um par de bolas enormes, algo que Mao não possui. A batalha finalmente começa e, a princípio, tanto Mao quanto Genzo pensam que estão seguindo uma tendência inglesa ou espanhola, pois ambos estão parados mortos. Ainda assim, Mao pensa que aprendeu com suas últimas lutas contra Genzo, quando Genzo o transformou em um esfregão humano e o varreu do ringue nos primeiros 5 segundos da luta, já que Mao sempre atacava primeiro. E é por isso que agora ele está relaxando e esperando para ver se Genzo criou juízo e se fará algum movimento. Genzo decide que já esperou o suficiente e ataca primeiro, algo que Mao não esperava. Então Genzo explica a ele que esta luta tem sido tão dolorosamente entediante até agora que toda a multidão adormeceu e é por isso que ele teve que fazer alguma coisa. Mao ainda está irritado porque Genzo fugiu da luta, e Genzo explica que ele ia acabar com ele e depois abrir uma pet shop, mas ele foi enviado pra cá em vez disso. Mao fica radiante porque o amor da sua vida, Genzo, na verdade não fugiu dele, mas apenas acidentalmente se encontrou aqui. Ambos começam a rir como idiotas, e o mestre da guilda, que é o árbitro, tem que pará-los e dizer pra voltarem à luta, porque as pessoas vão começar a se matar de tão horrivelmente entediante que a luta final tem sido até aquele momento. A luta continua, e eles rapidamente fazem uma exposição um ao outro sobre como chegaram ali, o que foram instruídos a fazer, e Joanna e Rose estão prestes a chorar como um bando de bebês quando ouvem que Mao realmente não se importa em ser um rei demônio e enfrentar o herói, e só quer lutar contra Genzo. Mao começa a levar a vantagem e esmaga Genzo no tatame, mas então Hiroyuki entra no ringue e Mao praticamente se caga de medo. Joanna e Rose sequestram Hiroyuki porque percebem que Mao é um covarde e tem medo de criaturinhas fofas. Genzo imediatamente pula do ringue e começa a perseguir Joanna e Rose, não dando a mínima para a luta. Michael Gang e Edgar veem Genzo correndo e instintivamente começam a fugir dele também, porque já estão muito acostumados a fazer isso. Genzo os atropela como um caminhão de bombeiros e se agarra Hiroyuki, entregando-o à Formiga Diga para sua segurança. Ele volta ao ringue super irritado, pensando que o perdedor Mao os fez ir atrás de Hiroyuki. A multidão está chegando ao clímax e não aguenta mais. E o exército e os fãs de Mao começam a lutar contra o exército e os fãs de Genzo e a coisa fica feia. Todos estão lutando e quebrando todas as barracas de comida, enquanto Carmilla e Hanako, sendo os idiotas simplórios que são, apenas ficam paradas comendo e bebendo. Mao faz seu movimento especial ultra burro, o Cannonball 450. Mas o Sigma Genzo não se abala, e faz seu famoso suplex alemão, jogando Mao no chão de cabeça primeiro e acima de tudo, vencendo a luta. Naquele momento toda a briga para, e todos têm um pouco de clareza pós-orgasmo. Mao proclama que ele simplesmente não consegue vencer a estranha obsessão de Genzo por animais peludos e que pessoas que têm algo pelo que lutar são simplesmente diferentes. E também acrescenta que quer continuar lutando contra ele no futuro. Genzo diz que ele pode lutar com ele sempre que quiser e lhe oferece uma mão para se levantar, tornando o laço de amor deles ainda mais forte. O exército do herói recebe o prêmio em dinheiro, e Klaus acaba entregando o troféu a Genzo, com todos super felizes que o sonho patético e estranho de Genzo de ter uma pet shop finalmente será realizado. Joanna e Rose estão prestes a sair quando são interceptadas por Hanako, que diz que o velho e triste Genzo é na verdade o verdadeiro herói, e que ela e Carmilla continuarão a observá-lo, lançando a Joanna e Rose seus assustadores olhos de dragão e mandando-as ir embora. Assim que Shigure está prestes a receber seu prêmio em dinheiro de Klaus,
e suas partes íntimas já estão latejando, Klaus diz que ela terá que ser a única a pagar por todo o dano que todos causaram enquanto lutavam entre si, toda a comida que aquela porca nojenta da Hanako comeu e todas as bebidas. Klaus enfia a mão no saco de ouro para lhe dar o que sobrou depois de tudo isso e apresenta outra conta, significando que esses pobres bastardos inúteis estão agora endividados, e Shigure quase se mata na hora. Algumas horas depois, ambos os exércitos comem e bebem na guilda, e tudo está prestes a se tornar uma festa R18 completa quando Shigure entra, furiosa por estarem gastando ainda mais dinheiro com comida e bebida, mas se acalma ao ver o quão felizes todos realmente estão. No dia seguinte, Shigure tenta conseguir algum dinheiro vendendo o troféu de Genzo e até consegue persuadir o caixa a comprar o troféu dela por causa do metal raro de que é feito. De volta à casa de Genzo, o perdedor de classe mundial Mao decide partir para iniciar seu arco de treinamento na esperança de um dia conseguir vencer Genzo. Enquanto Mao parte, Genzo volta às suas atividades de perdedor que são alimentar o bilhão de animais na casa. E nesse exato momento, Shigure volta pronta para despedaçá-lo, porque o preguiçoso dele deveria ter ido à guilda para pegar uma missão, para que pudessem começar a recuperar parte do dinheiro que perderam. Hanako e Carmilla também deveriam vir. O mestre da guilda chega correndo e pede que eles lidem rapidamente com o minotauro que apareceu. Genzo começa a salivar só de pensar na sua pelagem. Hanako faz o mesmo, mas pensando na sua carne deliciosa, em vez disso. E toda a gangue inútil, lenta, mas seguramente, começa sua jornada em direção ao minotauro. Isso nos leva ao fim das aventuras de Genzo Sus. Obrigado por ter ficado até o final. Você é uma lenda absoluta. Comente bochechas peludas aqui embaixo para nos dizer que gostou. Enquanto isso, clique na tela para assistir a alguns de nossos outros vídeos emocionantes. Até a próxima, continue incrível. Fique Anigeek.